Inusitado oficial. Bem-vindos. Observando que os canais que abordam contatos ufológicos e abduções apenas narram os fatos, sem fazer uma reconstituição, vamos trazer de primeira mão para o inusitado oficial essas reconstituições de casos famosos e novos casos, uma vez que a proposta do canal é de mistérios, coisas bizarras e incomuns e entretenimento. Venha inovar conosco. Vamos lá. Caso Rosedale, reconstituição. Rosedale é um assentamento à beira-mar em Nova Gales do Sul, Austrália. Fica na costa sul, a cerca de 18 quilômetros por estrada ao sul da Batemans Bay. A área é administrada pelo Condado de Eurobodalla. George Blackwell era o zelador da fazenda onde tudo aconteceu. Um homem de inteira confiança. Correto em seu proceder, cuidadoso em seu trabalho de cuidar dos animais da fazenda e defendê-los de predadores ou ladrões de gado. George morava numa casinha dentro da fazenda, sendo assim mais fácil dele realizar seu trabalho e mesmo à noite, poder perceber qualquer movimentação estranha na fazenda. Era a noite do dia 29 de setembro de 1980. Ao terminar suas tarefas do dia, às 22h30, George já se preparava para dormir. Tudo parecia seguir a rotina diária do trabalhador, até que por volta de 1h da madrugada, ele acordou com o barulho dos animais muito agitados. Mesmo com todo o barulho causado pelos animais agitados no pasto, ele conseguiu ouvir um som alto, ao longe, que se assemelhava a um apito. Se levantou rapidamente para checar o que estava acontecendo. Quando ele saiu, viu que os animais pareciam estar tentando fugir de alguma coisa. Muito agitados. Quando ele olhou para cima, ele viu uma luz muito forte, se aproximando, até que pareceu pairar cerca de 2,5 metros a 3 metros do solo. Diante dessa visão, George pensou em duas possibilidades: poderia ser um avião com problemas, procurando um lugar para pousar, ou eram ladrões de gado. Contudo, em dado momento, o objeto passou perto de um silo, e ele pôde ver que ele não possuía asas, nem cauda ou hélices. Na verdade, ele se parecia com um prato, com 8 metros de diâmetro, 4 metros de altura, luzes alaranjadas e azuis. O objeto continuou a se mover pela propriedade, passando pelo palheiro e indo em direção ao tanque de água. Ao ver o objeto se aproximar do reservatório de água, George se preocupou com a possibilidade de uma colisão, correu até sua casa para trocar de roupas, pegou sua moto e se dirigiu ao reservatório o mais depressa que pôde. À medida que ele se aproximava do objeto, o som estranho que se assemelhava a um apito aumentava cada vez mais. Ao passar pelo cercado das vacas, viu que uma delas espumava pela boca, mostrando alto nível de estresse. O objeto pairava próximo ao reservatório e George estava a uns 50 metros deste objeto. Então George parou a moto, mas não desceu dela. Pensou em se aproximar um pouco mais, mas estranhamente, ele sentiu como se tudo ao seu redor estivesse vibrando, inclusive ele mesmo. O objeto então fez algo surpreendente. Ele se posicionou acima do reservatório de água e estabeleceu uma conexão com ele. Nesse momento, o som de apito aumentou tanto, que ficou insuportável. George tentou tapar os ouvidos com as mãos, na tentativa de amenizar o som. Mas o pior ainda estava por vir. Em seguida ocorreu um grande estrondo, acompanhado de uma rajada de vento forte. Então ele sentiu como se seu corpo tivesse perdido a estrutura, como se ele tivesse se transformado em uma gelatina. Provavelmente, esse estrondo e esse impacto que ele sentiu, era a propulsão da nave, se deslocando.
Tanto que, George teve pedaços de galhos de árvores, folhas e pedras arremessados em sua direção. A nave seguiu para leste. Por onde passou, deixou rastros de vento forte da sua propulsão. Com esse vento forte, George havia caído da moto. À medida que o objeto se afastou, ele conseguiu se sentar no chão e se levantar. Foi então que viu algo tão incrível, que quase não conseguiu acreditar. No chão, havia um círculo de uns 30 metros de diâmetro, como se a nave tivesse queimado o chão naquele lugar. George estava atordoado, mas conseguiu voltar para sua casa. Ao chegar, olhou para o relógio de parede e viu que eram 1h30 da madrugada. Ele precisava se sentar um pouco e refletir sobre tudo de incrível que acabara de acontecer. Foi nesse instante que notou que seu relógio de pulso havia parado de funcionar 1h10. Ele então tirou o relógio, colocou sobre a mesa, acreditando que ele tinha sido danificado. Porém, este voltou a funcionar algum tempo depois, de forma inexplicável. Recolocou o relógio no pulso novamente. Para seu total espanto, ele parou de funcionar mais uma vez. Nos próximos 3 dias, esse fenômeno continuou a acontecer. Contudo, na noite do avistamento, George se deitou um pouco, mas às 5 da manhã ele se levantou e foi até o reservatório de água para observar melhor, uma vez que agora a luz do sol poderia mostrar detalhes que à noite ele não havia conseguido ver. Ao chegar lá, ele viu que no interior do grande círculo no chão, a vegetação estava totalmente dobrada, não quebrada, mas amassada, no sentido anti-horário. Às 9 horas da manhã, o dono da fazenda chegou. Durante conversa rotineira com George, ele notou que o caseiro estava muito pálido e se comportando de forma estranha. Ao ser questionado pelo dono da fazenda, George relatou todo o ocorrido da noite anterior e levou-o até o reservatório de água. Seu chefe ficou tão surpreso, que decidiu contar toda a história a um jornal local. Estes, por sua vez, fizeram uma grande matéria com essas informações, inclusive com uma foto na capa, em 1º de outubro de 1980. E devido a essa matéria no jornal, mais uma testemunha se apresentou, dizendo ter sido perseguido por um objeto não identificado, enquanto fazia uma viagem de carro até Rosedale, tendo chegado por volta de 1h da manhã, justamente o horário que George acordou com o barulho dos animais. Outro fato inusitado foi que o reservatório de água da fazenda, de 12 metros de altura e 8 de largura, que antes do ocorrido se encontrava cheio, quando foi verificado estava completamente vazio. A capacidade do reservatório era de 32.000 litros, que eram bombeados por bombas eólicas. Para esvaziar esse tanque, eram necessárias 72 horas. Não havendo nenhuma rachadura ou vazamento no reservatório, chegaram à conclusão que a nave retirou toda a água, no momento que pareceu se conectar com o tanque. George passou a sofrer com fenômenos estranhos. Todos os dias, às 11 horas e às 15 horas, passou a ter forte dor de cabeça. Durante 8 dias não conseguiu dormir, e quando passou a dormir acordava muito suado. Sofreu também com vômitos e diarreias. Mesmo após 3 meses do ocorrido, a marca no solo ainda era visível. Vários ufólogos importantes da época visitaram o local. Durante muito tempo, muitas pessoas quiseram visitar a fazenda, e o caso foi considerado verídico. E você, o que acha desse caso intrigante? Deixe sua opinião nos comentários, sua participação é muito bem-vinda. Apoie nosso trabalho curtindo e compartilhando. Até breve com mais novidades.